A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que alegria. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Estamos entrando aqui para mais uma palavra. E eu quero chamar a palavra do Senhor para nós, nossa meditação, que está aqui em Mateus, capítulo 20, do versículo 29, né? Que vai nos contar uma história, né? De milagres, né? Que o Senhor fez na vida de dois homens sedentos, necessitados, aflitos, né? E eles viviam essa vida, né? E outrora sem Jesus, sem esperança, né? Mas quando Jesus Cristo aparece, a esperança chega junto, né, querido? E a Bíblia nos conta a história que Jesus e os seus discípulos saindo ali de Jericó, estava à beira do caminho dois homens, né? E esses dois homens, eles eram cegos, eles não podiam ver, eles não podiam enxergar. E não se sabe quanto tempo eles estavam assim, se era de nascença a sua cegueira, ou se eles tinham, né, desenvolvido essa deficiência ao longo dos seus anos. O que diz aqui é que eles eram cegos e estavam à beira do caminho. E quando eles percebem que Jesus Cristo está passando por ali, eles vão correr atrás de Jesus e vão começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E de alguma forma, queridos, a forma que eles gritavam, que eles buscavam ao Senhor, acabou incomodando, né, até mesmo a multidão que estava ali. O interessante é que a multidão que estava ali atrás de Jesus era a multidão que também precisava de socorro, que também precisava de milagre, pois senão eles não seguiam Jesus, né, queridos? Senão eles não estavam ali atrás de Jesus. Então todos que estavam ali estavam atrás de alguma coisa, né? Atrás de uma palavra, de um alívio, de um socorro, de uma cura, de uma libertação, né? E por amar a Jesus também, muitos estavam ali, né? E a própria multidão, né, que viu a necessidade dos dois jovens, a própria multidão que também necessitava também do milagre do Senhor, foi a própria multidão que repreendia eles, dizendo, né, para que eles pudessem se calar. Mas quanto mais a multidão dizia para eles se calar, mais eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Porque só quem está passando por determinadas situações é que sabe, né, queridos? Só quem está vivendo ali na sua pele, sentindo ali na sua pele, é que sabe exatamente e sabe a força que tem dentro para pedir um socorro, pedir um refúgio de alguma forma, né, queridos? E a multidão deveria entender isso, né? Deveria entender e dizer assim: não, ajunte-se a nós. Nós estamos atrás do Mestre, nós estamos buscando dele, nós sabemos que ele pode fazer um milagre por nós. Então se ajunte a nós e vamos clamar por ele. Em algum momento ele vai olhar para nós e vai fazer uma obra. Não, a multidão repreendia os dois homens. Há situações em nossas vidas que é difícil de entender, né, queridos? Sobre pessoas que elas necessitam de Jesus, elas necessitam do Senhor, também está no mesmo caminho, atrás de um grande milagre. Mas geralmente quando vê alguém necessitado e gritando também, elas se sentem aborrecidas, né, por ver alguém também querer se aproximar, alguém também querer um milagre. Talvez para você que vai me escutar aqui nesse momento, talvez você tenha vivido isso em sua vida, né? De ser uma pessoa que precisa de um milagre do Senhor, precisa de uma cura, de um socorro, de um refúgio de Cristo. E só que às vezes você olha para muitas pessoas e você não vê, né, que aquelas pessoas têm intenção de poder te ajudar, de poder te aproximar mais do Senhor Jesus, de poder dizer assim: não, venha, junte-se a nós, porque aqui vamos buscar todos juntos e aqui o Senhor vai fazer uma grande obra. Talvez você tenha olhado para um lado, para o outro e não vê que as pessoas têm intenção de ajudar você de alguma forma. Só que eu quero deixar essa palavra para o seu coração, que esses dois jovens, quando eles ouviram da multidão que eles se calassem, mais alto eles gritavam, dizia: Senhor Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Talvez a própria multidão é ter uma permissão, até uma permissão do Senhor, né, queridos? Para que sejam como um obstáculo entre nós e Deus, né? E às vezes Deus permite esse obstáculo, né, no nosso caminho, justamente para ver se nós vamos ouvir a multidão e parar, desistir, ou se nós vamos, mesmo com a multidão dizendo para nós pararmos, se nós vamos dizer assim, não, a multidão está entre nós, está entre mim e Deus, mas isso não vai ser impedimento para mim a chegar onde eu quero chegar, que é aos pés do Senhor, onde Ele vai liberar para mim um milagre. Então entenda, a multidão também está no meio do caminho, precisando de um milagre, né? Mas quem pode fazer um milagre por você está depois da multidão, queridos. Está após a multidão. Então quem está tentando intimidar você é quem não pode te dar o que você precisa. Tá entendendo, querido? Mas quem você precisa está lá do outro lado. E você precisa vencer a multidão, você precisa vencer os obstáculos. E talvez a multidão, né, querido, talvez não seja nem pessoas, mas talvez seja uma frieza espiritual, talvez seja um desânimo para orar, um desânimo para buscar, um desânimo para meditar na palavra do Senhor. Talvez a multidão simboliza, né, queridos, o inimigo lançando coisas no seu caminho para que você sinta como se você não tivesse tempo suficiente para poder trabalhar, para viver sua vida, para poder cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, e não tem tempo suficiente para buscar a presença, para ir para a igreja, para poder ler a palavra, para entender e aprender do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse para você hoje, vença essa multidão, vença esse obstáculo aí, vença essa frieza aí, vença, busque. Eu acredito que você já ouviu isso aqui em muitos meios, né, de pessoas que dizem, ore mesmo sem vontade. Parece até clichê, né, querido, a gente dizer isso aqui, porque a gente já ouviu tanto sobre esse assunto, né, mas isso é verdade. A única forma de nós conseguirmos vencer isso, querido, é fazendo. Não está com vontade de orar, ore assim mesmo. Não está com vontade, não está com ânimo para ler a Bíblia, leia assim mesmo. Pega pelo menos um versículo e leia, comece a ler, comece a querer entender aquele versículo. Não somente leia, mas procure entender o significado daquilo ali que está falando com você. O significado daquela palavra. E ainda que aquela palavra não fale com você, mas procure entendê-la, porque amanhã você pode precisar dela. Tá entendendo, queridos? Então vença isso, vença essa multidão, vença esse obstáculo, porque o seu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo. E às vezes nós estamos precisando de um socorro, de um milagre, mas nós não queremos enfrentar a multidão, nós não queremos enfrentar a multidão. Seja lá que multidão é essa em sua vida. Muitas vezes a gente não quer enfrentar, né, queridos? Nós queremos ficar confortáveis. Mas Jesus já permitiu a multidão mesmo como um obstáculo para poder ver se nós vamos estacionar no meio do caminho ou se nós vamos dizer, não, a multidão está mandando a gente calar e parar, mas eu vou continuar porque eu sei do que eu preciso. Querido, você sabe do que você precisa. Então, se você, independente do que você precisa enfrentar a multidão, você precisa romper esses obstáculos que impedem você alcançar o seu milagre. Às vezes o seu milagre está em um espaço de uma pequena oração. Talvez o seu milagre está em um espaço de uma leitura bíblica. Talvez o seu milagre está em um espaço de uma entrega, né? De uma entrega que você precisa entregar para Deus, precisa entregar para o Senhor. O que é que você precisa entregar para Deus, querido? Jesus, Ele quer que você entregue. Procure tempo para o Senhor, procure tempo para Deus, querido. Procure tempo para você se relacionar com Jesus Cristo. Converse com Ele quando você não tiver nada para dizer. Somente pare, feche os seus olhos e comece a pensar no Senhor. Comece a conversar com Ele no seu íntimo. Ana, ela orou tanto pedindo a Deus por um filho, que chegou um tempo na vida de Ana que ela não conseguia mais dizer uma palavra.
Ela só conseguia mesmo balbuciar um pouquinho e chorar e se jogar perante o Senhor. Até que naquele dia, em um tempo, quando ela subiu para Siló, que ela já estava ali tão agoniada, tão chorosa, não comia direito, não vivia direito. Foi quando ela teve por embriagada, o próprio sacerdote disse: aparta de ti o teu vinho, mulher. Ela disse: não tenha sua filha como filha de Belial. Né? Isso aqui não é vinho, não é bebida, isso aqui é amargura de espírito. Eu estou orando pedindo a Deus para o meu milagre. E ele disse que o Senhor atenda a tua petição. Né? E a partir dali, ela voltou para casa, ela voltou, comeu, e o seu semblante não era mais triste, porque aquele dia, através do investimento que ela fez de persistência em oração, ela recebeu o seu milagre. Persista, atravesse a multidão, atravesse o que você tiver que atravessar, mas não desista de ter um encontro com Jesus. E queridos, quando Jesus viu aquilo, ele permitiu que os dois homens chegassem até ele, os dois jovens chegassem até ele. Jesus olhou para aqueles dois jovens, o que a multidão não viu neles, Jesus viu. O que a multidão não viu, Jesus viu, querido. Uma persistência, uma insistência em receber, em viver o milagre de Jesus. E pela insistência, eles vão viver o milagre, querido. Insista, querido, insista naquilo que você quer. Se aquilo que você quer está condizendo com aquilo que Jesus Cristo tem e quer para você, vai acontecer o seu milagre. Sem dúvida vai acontecer o seu milagre. Aleluia! Vai acontecer, você só não pode desistir. Porque desistir, queridos, é não crer que Deus pode fazer. Mas quando você crê, aqueles dois homens creram que Jesus podia fazer. E foi o que fez com que eles, se achegassem até Jesus. E eles disseram, o Senhor perguntou o que vocês querem. Eles disseram, nós queremos ver. Nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. O que você quer? O que você quer? É uma abertura de visão que você precisa? Talvez não uma visão física, mas espiritual. Talvez os seus olhos espirituais precisam ser abertos para que você consiga ver, para que você consiga prosperar, avançar, conquistar. Será que é isso que você precisa? Você precisa de um milagre na sua saúde, no casamento, na família? Você precisa que Jesus Cristo intervenha na sua causa, em alguma situação que você precisa, seja lá o que for. Coloque na mão dele, continue gritando por ele, chamando por ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai fazer, querido. Ele quer que você persista. Talvez o seu milagre está a um passo de você receber. Você só precisa insistir. Não desistir. Porque às vezes você quer um milagre e Jesus quer ver sua persistência. Abraão estava muito feliz com o filho que Deus deu para ele, porque era o filho da promessa. Só que um dia Deus disse para ele: Abraão, sobe a Moriá, sacrifica seu filho. Abraão tinha tanta certeza de que Deus era Deus, que Deus poderia fazer um milagre, que mesmo Isaac morto, Deus poderia ressuscitar Isaac para poder cumprir a promessa. Que fé! Que fé, né, queridos? Que fé! Que fé, meu Deus! Insista, querido. Jesus interrompeu o sacrifício e providenciou um cordeiro. Só que o sacrifício espiritualmente de Abraão foi feito, foi completo. Você precisa mostrar para Jesus, querido, que você crê que Ele pode fazer. Persevere. Que na perseverança, é na sua perseverança que Jesus Cristo vai te dar a sua vitória. Ele quer nos moldar, quer nos refazer. Ele quer organizar nossos sentimentos, nossas emoções. Ele quer tirar toda a ansiedade. Ele quer colocar
Ele quer multiplicar nossa fé, colocar nossa vida em um estado de uma confiança tão grande no Senhor, que pode vir o que vier, qualquer vento, tempestade, terremoto, maremoto, seja lá o que for, tsunami, que nós vamos manter intacto, porque tem muitas pessoas que estão pedindo Deus a bênção, pedindo Deus a vitória, mas quando Deus já está desistindo no meio do caminho. Recebe a vitória e, como os 10 leprosos, somente um leproso voltou para agradecer e os outros 9 foram embora, só viver a sua vida boa de cura. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você receba seu milagre, mas que você permaneça com ele. Ai, mas por quê? Eu vou te provar. Aqui no final da palavra do Senhor está dizendo, depois desse momento, esses 2 homens seguiram Jesus. Ou seja, eles receberam o milagre e foi seguir Jesus por toda a sua vida. Eles não abandonou Jesus, não largou Jesus para lá, eles seguiram a Cristo. Eles se transformaram em seguidores de Jesus. E é isso que Jesus Cristo quer de nós, que nós recebamos nosso milagre, mas permanecemos seguidores dele. Amém? E é isso que Jesus quer de nós. Então que você seja um seguidor de Jesus, que você seja um emissário do Senhor Jesus Cristo, que você seja alguém que não somente receba seu milagre, mas que viva com o dono, com aquele que pode fazer todos os milagres que você precisa. Tá certo? Então que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e não se intimide por conta da multidão, por conta da situação, mas persista, querido, porque o seu milagre está na sua persistência. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, em nome de Jesus Cristo.